Bem-vindos ao Backstage. Hoje, viemos até a Casa de Criadores para entender qual a visão do público com relação às áreas de atuação da moda e saber mais sobre suas dúvidas. Então, aperte o play e curta o Backstage. Eu tô aqui com o Bruno e ele vai explicar um pouquinho sobre o que ele acha sobre design de moda. Você estuda onde? Eu estudo na Faculdade de Design de Sorocaba, no interior de São Paulo. E você decidiu fazer design de moda por quê? Então, foi meio que uma paixão à primeira vista. Quando eu tinha 10 anos, a minha avó, ela fazia boneca de pano. Aí eu comecei a seguir os caminhos dela, ela me ensinou a costurar, desde colocar uma agulha na linha até a fazer a boneca por completa. Aí eu comecei a fazer roupas pra mim também e minha mãe não provou muito de início, mas depois ela cedeu. E qual área você pretende atuar dentro do design de moda? Na verdade, a minha paixão sempre foi escrever. Aí eu sempre quis fazer jornalismo de moda, fazer coluna, editorial, essas coisas. E você tem algum estilista favorito, alguém que você admira dentro do ramo da moda? Então, tem um que eu me identifico, que é o Alexandre Hertkovich. Por quê? Porque ele começou bem novinho também, só que ele foi com a mãe dele. E eu fui com a avó, daí ele começou a costurar com a mãe. Tem uma semelhança na história. Uma semelhança. E se você pudesse pedir um conselho para ele, o que você perguntaria? Então, foi meio que, na atualidade, esse mundo da moda foi meio que um choque. Eu queria saber por que ele abandonou a marca que leva o nome dele. Esse é o El. E me conte um pouquinho sobre você. Bem, eu trabalho com moda há exatamente 10 anos. Durante o período em que eu estive na graduação, comecei a trabalhar com produção de figurino, foi meu primeiro estágio, digamos assim. Aí trabalhei com produção de figurino teatral, posteriormente por 3 anos com produção de figurino e produção de moda aplicada ao figurino em televisão. A Casa de Criadores teve seu início em 1997, idealizada pelo jornalista André Hidalgo, com o propósito de proporcionar aos novos estilistas um maior contato e visibilidade com o mercado. E até hoje é referência com relação à criação inovadora no mercado de moda. Eu acho que é importante o evento da Casa de Criadores em si como um berço de novos talentos que criam oportunidade para movimentar o mercado de moda, principalmente quando a gente pensa em momentos de crise. Eu acho que é um dos únicos eventos que ainda tem esse viés de reinvenção, de toda hora buscar Coisas novas. energia e nas coisas novas, exatamente. Você tem admiração por algum estilista, algum produtor brasileiro, de preferência? Bom, eu gosto muito de quem explora a criatividade de uma maneira mais visceral. Então, eu gosto muito do trabalho, por exemplo, do Ronaldo Fraga, que mistura composições de moda, poesia, figurino. Eu acho o trabalho dele extremamente inspirador. Tenho também alguns stylists na parte de imagem bastante interessantes e criativos. Eu gosto muito do Rodrigo Grunfeld, que é o stylist da Fernanda Lima, que assina os looks dela tanto mais casuais e sociais, como também os mais conceituais e ousados para o amor e sexo e etc. Eu tô aqui com o Henrique e ele faz design de moda na... Faço na Belas Artes, na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. E por que você decidiu fazer design de moda? Assim, eu sempre gostei muito de moda, desde pequeno. Sempre foi uma coisa que, em todos os mercados artísticos, sempre foi um dos que eu mais gostava, que eu mais me identificava. E como eu penso da moda, assim, eu acho que a moda, ela conecta tudo a todos ao mesmo tempo, em todo lugar. Tanto a moda como o design é uma coisa que anda junto, entendeu? Em que área você pretende entrar? Ou que você entrou e pensando e talvez você já esteja mudando de ideia? Olha, no momento, como eu comecei a faculdade, eu pensei fazer em produção de moda. Mas apesar de ser uma área muito saturada, eu acabei optando ou para estilismo ou para cenografia. Cenografia que mexe com figurino. E você tem um estilista favorito brasileiro? Eu tenho uma estilista que eu gosto bastante do trabalho dela, o nome dela é Caroline Funk, que as peças dela são incríveis, ela faz um trabalho muito diferente no mercado brasileiro. E se você pudesse pedir um conselho para ela profissional, agora que você está começando nesse mercado,
qual seria? O conselho que eu diria pra ela era qual é a visão dela da nossa moda. Porque a moda é uma coisa que vai e vem, ao mesmo tempo muda conceito. Eu queria saber, se pudesse perguntar pra ela, o que ela pensa da nossa moda, também do futuro da moda, de um conceito geral da moda, da nossa moda brasileira. E você, como estudante, o que você acha que está faltando no mercado de moda brasileiro? Olha, gente, o que está faltando é gente com vontade. Gente com vontade, com garra para abraçar o negócio. Porque, apesar de ser um mercado que impõe muito do amor, impõe N coisas, você tem que pagar na batente, é um trabalho como qualquer outro, você tem que ir atrás, tem que se esforçar muito. Não é fácil, isso também não é futilidade, como a galera pensa. A gente sabe muito bem disso. Tipo, roupa, a gente vai usar Chanel dos pés da cabeça, não é bem assim. A gente vai ralar muito pra lá. Muito obrigada, hein? Obrigado a você, foi um prazer. Sucesso pra você. Aperte o play e curta o backstage.